Boa noite para todo mundo. É, Hoje a gente vai começar a discutir. O foco nosso são os trabalhadores do Correio, as condições de vida, trabalho, as ameaças de privatização. Como vocês sabem, aqui no Fórum Sindical, a gente tenta fazer um debate do mundo do trabalho, né? Mas com um olhar mais amplo, para que os trabalhadores que às vezes têm resistência ao sindicato entenda, né? Que sem sindicato a gente não tem luta, a gente não tem conquista. Então, com a gente está aqui hoje o Rudá, que é o meu parceiro aqui na moderação. Boa noite, Rudá, tudo bem? Boa noite. Meu microfone está aberto, né? Tá. Boa noite a todos. Boa noite, Flor. Estou aqui como calouro, então você pode puxar a minha orelha, hein? Eu puxarei. Gente, o Rudá é um cientista político com um grande histórico aí de assessorias, de vários movimentos. Eu vou deixar ele falar também sobre isso, mas ele é uma grande contribuição aqui para o nosso fórum, porque trabalhou inclusive na assessoria da Escola 7, na assessoria sindical, na assessoria de movimentos sociais e de políticos, enfim, ele tem grandes contribuições a nos trazer. Como convidado, a gente tem também o Fischer. Cadê o Fischer? Boa noite. E aí, Fischer Marcelo, bem-vindo. Temos também a Luara. Olá, boa noite a todos. E, finalmente, nessa live enorme que a gente está fazendo hoje, nós temos o Berzoini. Tudo bem, gente? Então, para quem está nos assistindo, lembre-se sempre, vamos fortalecer nossos canais de comunicação progressistas, deem like, divulguem, assinem o canal, minha gente, a gente precisa disso, tá? Então, fortaleça os canais da Fórum, fortaleça os nossos programas, a gente traz o tempo inteiro pautas interessantes para cá, que vocês não veem na grande mídia, com uma abordagem, com um olhar, né, muito mais próximo da população brasileira. Então, quando começar, eu vou apresentar bem rapidamente o Fischer e a Luara. Eles são trabalhadores dos Correios, né? A Luara é militante sindical e assessora do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Espírito Santo, o Sintect do Espírito Santo. E o Fischer, Marcelo Moreira, ele é secretário de mobilização em relação com movimentos sociais da CUT, do Espírito Santo, diretor de assuntos previdenciários da Federação dos Trabalhadores dos Correios, a FENTECT, e secretário de formação do Sintect, que difícil falar o nome desse sindicato. E eu vou deixar o Rudá apresentar o Berzoini. Vai lá, Rudá, estreia aí no nosso canal. Bom, o Ricardo Berzoini é super conhecido, mas vamos fingir que eu estou para pessoas que não conhecem. Bom, o Berzoini, ele é mineiro aqui de Juiz de Fora, mas logo, muito novinho, criança, já estava em São Paulo, então ele é migrante como eu, só que é o contrário, né? E foi quase engenheiro, foi bancário do Banco do Brasil, sindicalista, dirigente sindical, deputado federal, 4 mandatos, né, Berzoini? Foi isso, 4 mandatos como deputado federal do PT, e ele foi ministro de 4 ministérios, então, além de ele ter um testemunho, ser a memória viva do governo Lula e Dilma, ele também é um analista de como que funciona o Estado brasileiro, né? Foi ministro da Previdência Social, do Trabalho, das Relações Institucionais e da Comunicação, tema relativo aqui, direto aqui da nossa discussão de hoje, né? Eu posso fazer perguntas agora, Flor?
Claro que sim, pode. Vamos começar já nosso programa. Para quem está nos assistindo, façam perguntas no chat, principalmente do YouTube, que é onde eu estou acompanhando, e a gente pode também fazer pergunta para os nossos entrevistados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer eu acho que é uma quebra de protocolo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para a Luara e para o Fischer, e uma para o Berzoini. Aí eu não sei como é que você vai organizar para quem passa a bola primeiro. Mas porque assim, é uma questão mesmo de muita, talvez ansiedade da minha parte, mas dúvida. Veja só, Luara e Fischer, eu queria saber como é que está a vida dos trabalhadores do Correio em plena pandemia. Eu acho que esse é um tema super importante para nós. Eu venho recebendo diariamente fotos de trabalhadores pegando ônibus, trabalhadores uberizados também, numa situação de risco direto. Inclusive, o pessoal que saiu domingo nas ruas ficava falando, mas por que estão dizendo que a gente está se arriscando aqui no domingo? A gente se arrisca todo dia. O Minuim falou isso para mim, né? O coordenador da Associação das Torcidas Organizadas. Então, a primeira questão é se vocês pudessem falar um pouco como é que está o caos, se tem assédio moral sobre a exigência de sair na rua, se tem gente infectada, isso eu acho que é muito importante para nós que pensamos no mundo do trabalho. E só para não ficar voltando, Berzoini, eu queria que você tentasse trabalhar um pouco, se for possível, um pouco como é que está o mundo do trabalho. Você sabe por que eu estou falando? O Lula está falando demais de que o PT, quando foi criado, tinha um mundo do trabalho, obviamente ele é sindicalista, que não existe mais. Eu tive com ele aqui em BH, e ele fala desse jeito, uma fala forte, né? Não existe mais esse mundo. E, inclusive, ele brincou, como sempre, com a gente, fala, eu estou com vocês, e vocês vão ter que me explicar que trabalhador é esse. Então, para eu poder ajudar o Lula, eu queria roubar a tua resposta. Que mundo do trabalho é esse? Que trabalhador é esse agora? É isso aí. São essas questões que eu queria colocar aí para vocês. Eu acho que eu vou deixar o Fischer começar, porque, na verdade, eu não sou trabalhadora de Correios, eu falo que eu sou uma estetista honorária, porque o meu contato com o mundo sindical foi com os trabalhadores dos Correios, foi justamente começando a trabalhar com o Fischer, com os companheiros do Sintec-TS. Então, acho que o Fischer pode começar a falar como trabalhador, né, com essa legitimidade, e depois eu faço alguns apontamentos, porque no início do mês passado eu escrevi um texto que foi publicado na Fórum, né, sobre a condição dos trabalhadores dos Correios. Beleza? Bem, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui. É uma honra estar junto com o companheiro Berzoini, que a gente já teve a oportunidade de se conhecer, e já foi o ministro da pasta que discutia os Correios, também um ponto bem importante da nossa categoria, que foi os 30%. Ele foi peça fundamental quando travou a discussão, a gente estava no impasse, numa greve na época, isso em 2008, e fomos ao gabinete dele, ele pôde ajudar a viabilizar uma conquista histórica da nossa categoria. Bem, a situação dos trabalhadores de Correio é uma das piores possíveis. Nós entendemos que a nossa função, e esse é o papel do que é público, a gente tem que ter esse entendimento do que é público é para o povo, né? Nós temos um papel fundamental se realmente a instituição estatal tiver preocupação com a população brasileira. Nós temos a logística, a responsabilidade e a estrutura capaz de poder atender a população. Só que, infelizmente, a condução do que está sendo feito o Correio hoje não condiz com isso. Hoje, eu até estava conversando com um colega recentemente, e falou assim, nossa, mas o Correio é um patrimônio, né, do país. Eu falei, não é um patrimônio eu vendo. Né, e eu acho que o governo entende muito o Correio como um patrimônio. Não é, o Correio é uma força para a sociedade. É igual hoje nós estamos aí com os companheiros da Caixa Econômica, os bancários, e quanto à questão do pagamento de R$600, uma população que não tem acesso à internet, que tem dificuldade, que tem suas limitações, e infelizmente, você não tem banco em todas as cidades. E os Correios têm, né? Mesmo com todos os ataques, mesmo com os fechamentos de agência que nós tivemos nos últimos anos, nós temos essa capacidade. Então, assim, nós entendemos que a nossa função está zelando pela população. Nós somos empregados públicos, temos orgulho disso, e nós existimos para isso, para atender a população que precisa. Agora, infelizmente, hoje não está muito bem definido para o governo o que é para o povo. Então, é uma exposição necessária do nosso trabalhador, com todo respeito a quem compra da internet, mas a pessoa comprou uma camiseta chinesa
está sendo tratado com a mesma prioridade do que entregar um medicamento ou fazer um atendimento de um serviço social. E, graças a Deus, aqui no meu estado não, mas já começamos a acumular mortes na nossa categoria. Nossos trabalhadores estão morrendo, né? Nós já estamos beirando a casa de 20 óbitos na nossa categoria. Aqui no nosso estado, eu fui presidente durante 3 mandatos, hoje sou diretor de formação e acompanho aqui a direção, e nós estamos loteando, tendo que montar uma estrutura para poder atender os trabalhadores. E é lamentável, e assim, a gente tem a definição bem concreta, que independente de convicção ideológica, mas governo é grupo de poder, movimento sindical é grupo de pressão. Agora, chega a ser bizarro como a gente conseguia avançar num campo de discussão há pouco tempo atrás, quando você tinha uma estrutura progressista, você tinha um campo de diálogo, como a gente conseguia avançar, e hoje tratado com truculência. Tanto o Fentext, que a gente também acompanha, sou da executiva de lá, quanto o Sintext, o sindicato estadual, o que nós conseguimos na batalha judicial. Por exemplo, nós tivemos uma ocorrência aqui na semana retrasada, num setor aqui na minha cidade, na cidade de Serra, CD Jacaraípe, 6 trabalhadores contaminados. E a empresa não tem um protocolo para seguir quando alguém é contaminado. Ou seja, depois do primeiro caso confirmado, a unidade ainda funcionou 2 dias, sem limpeza, sem nada, e precisou o sindicato ir para a porta e se impor para poder parar aquela unidade. Só que aí depois a empresa entrou com processo porque dizia que a postura do sindicato é que aglomerava, que fazia exposição dos trabalhadores e que difamava o nome da empresa. Ora, desde a reforma trabalhista, e abriu-se precedente para isso, as coisas estão desvirtuadas. Os trabalhadores que são minoria, né, que na balança têm tomado pancadas atrás de pancadas, nós tivemos aí um impacto medonho na reforma trabalhista, e depois dessa, e vocês sabem até muito bem, que depois da reforma trabalhista, que foi mais bruta, nós já tivemos mini-reformas trabalhistas por várias vezes, através de MPs, e continuam ocorrendo, e a cada dia que passa, retirando mais direitos dos trabalhadores. Então, assim, o cenário dos trabalhadores de Correios é bem o título dessa live. Uma ampliação de trabalho. Se eu não me engano, quando o Bezoini foi nosso ministro da Comunicação, se eu não me engano, a gente tinha algo em torno de 120 mil trabalhadores. Nós já temos menos de 90 hoje. E a tendência é diminuir. Fischer, vamos voltar depois nesse assunto para a gente falar dessa ameaça da privatização, da falta de concursos e dessa coisa estratégica dos Correios, né? Que eu acho que a grande parte da população não entende, não só em termos da logística, mas do banco postal, de atender lugares que nenhuma empresa privada atende. Vamos voltar nesse assunto. Berzolini, você pode ir agora responder esse grande desafio colocado pelo Rudá? Posso, acho que é um debate fundamental, né? Primeiro, falar um pouco dos Correios. O Fischer já colocou de uma maneira muito clara: os Correios não são uma empresa a mais, uma empresa estatal dispensável, como muitos tratam. Os Correios, especialmente num país tão desigual como o Brasil, num país cujo território é extremamente diversificado geograficamente, os Correios são a garantia de que o governo federal pode ter braços para ir a todo o território nacional, para cumprir várias funções. O Banco Postal é uma função. A gente tinha um projeto, quando eu estava à frente do Ministério das Comunicações e, portanto, presidente do Conselho de Administração, o projeto era transformar os Correios no grande balcão do governo federal. Ou seja, que o cidadão, quando pensasse em falar com o governo federal, ele pudesse ir a uma agência dos Correios para dar início a qualquer processo, tirar o passaporte, pedir o seguro-desemprego, fazer um tratamento em relação ao fundo de garantia. Mesmo onde tem a Caixa Econômica Federal, seria uma opção você dar essa capilaridade e permitir essa expansão. Mas tem um papel fundamental dos Correios, que é a logística nacional, que é distribuir uma série de produtos, uma série de documentos, através dessa capilaridade toda. Portanto, os Correios bem estruturados, com uma boa estratégia, podem ser a grande face do governo federal junto à população. E nós tínhamos um projeto adicional,
que começou a ser desenhado quando eu estava no Ministério e que, em função da crise política, a gente adiou e depois saímos do governo, que seria fazer algum processo de integração entre a Telebrás e os Correios. Podia ser uma associação societária, podia ser uma fusão, podia ser até a aquisição da Telebrás pelos Correios, uma vinculação talvez com os bancos públicos também, para que o Correio fosse o grande provedor de banda larga a preços módicos do país, sem prejuízo dos provedores comerciais que vão continuar disputando o mercado. A gente sabe que para esses provedores comerciais, o que interessa é o filé, é onde tem muita renda para botar fibra ótica de 200 mega, eles vão, obviamente, buscar os bairros nobres das cidades mais ricas do país. E a obrigação do governo, essa pandemia está mostrando isso, essa pandemia mostra a desigualdade de quem tem acesso à internet e quem não tem acesso à internet. Quem pode pagar um pacote potente de banda larga e quem pode ter acesso só no celular. Então, hoje, falar em igualdade do Brasil passa fundamentalmente por você ter a igualdade do acesso à comunicação, inclusive ter acesso à utilização da plataforma de serviços que está na web e que precisa de dados e que, portanto, precisa de infraestrutura. Então, quando a gente fala de Correios, nós estamos falando de uma grande, como foi dito, é um patrimônio nacional, é uma grande estrutura nacional que deve ser tratada como os Estados Unidos da América tratam os Correios nos Estados Unidos. Ou seja, lá os Correios dão prejuízos vários anos seguidos e ninguém fala em privatização. Porque os Correios são um serviço público fundamental que concorre também com a FedEx, concorre com a UPS, com outras empresas privadas, mas cumpre esse papel. E o outro lado da conversa é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho também revela a desigualdade na pandemia. Essa desigualdade nós já conhecemos. Agora, quando o Lula coloca uma questão importantíssima, que é o fato de que a classe trabalhadora se transformou em função da tecnologia, da automação, em função da mudança da relação estrutural, em função da reforma trabalhista, nós sabemos o seguinte, ela mudou, mas a relação capital-trabalho ainda está aí. Existe, por exemplo, o meu setor, que é o setor bancário, ele era extremamente, digamos, proletarizado quando eu comecei minha militância sindical. Hoje é um setor muito mais, até pelas conquistas do sindicato, mas também porque a automação eliminou o pessoal que ganhava menos, que tinha funções mais repetitivas. Então, esse pessoal perdeu o espaço dentro da categoria e hoje o que nós temos é mais de gerência, disputa de mercado, mudou muito o perfil do bancário nesse período. Mas o setor de serviços está cheio de comerciário, do pessoal que presta serviços vinculados às comunicações, vinculados a vários outros setores, portanto, não é verdade. Esse eu tenho uma divergência com muita gente dentro do PT e dentro da CUT, que muita gente acentua essa questão da uberização, e eu digo o seguinte, a relação capital e trabalho está aí nas ruas e depende de nós termos um projeto organizativo. O projeto organizativo dos sindicatos dos anos 80, 90 e começo do século XX não serve mais à classe trabalhadora. Tem que ter outro projeto. A estrutura sindical que existia não funciona mais. O que pode funcionar, também não tenho receitas acabadas sobre isso, o que pode funcionar efetivamente é a gente construir uma nova estrutura sindical sobre os escombros da velha estrutura sindical, que é você juntar as forças dos sindicatos que existem, que têm estrutura, têm patrimônio, têm capacidade política de articulação para representar os não representados, que não tem deputado eleito na Câmara, que não tem sindicato forte, e os sindicatos fortes da CUT e de outras centrais podem se unir para construir espaços de organização para esses trabalhadores. Beleza. Luara, já deixa você falar, mas nós temos alguns comentários que eu queria trazer para cá. Boa noite, Roberta, Raquel, Socorro. Muita gente aqui agradecendo a gente ter trazido essa pauta para
para o Fórum Sindical, que é uma pauta importante, eu também acho, também considero uma pauta importante. E estamos dando parabéns para Fórum, enfim, pelo tema, que é de relevância. Agora, a gente tem aqui uma pergunta, eu vou colocar, ele diz, é o Cleiton Santos, ele diz o seguinte: quero explicações sobre a MP 532, saudamento do Postales, criação da Postal Saúde, e o projeto de privatização que o PT quis implantar. Se a gente vai entrar nessa história de privatização, e eu acho que tem uma confusão aí, mas Fischer e Berzeni Luara pode nos ajudar a esclarecer o Cleiton. Eu queria que a gente explorasse um pouco mais esse discurso muito forte hoje, né, com esse governo não só ultra neoliberal, mas fascista, inclusive, né? A gente vem nessa atuada aí de 2016 de ataques imensos ao direito. Mas, assim, muita gente não entra num discurso porque não consegue entender isso que o Berzani falou, isso que o Fischer falou, do papel de soberania nacional, do papel de segurança nacional. Os Correios, gente, constitucionalmente, eles têm um papel de segurança nacional. É monopólio, por exemplo, as correspondências, porque tem correspondência militar. A gente precisa enxergar isso. O Correio chega em municípios, né, num país com quase 6 mil municípios, chega num município que uma Amazon não vai querer chegar. E hoje mesmo fazem esse percurso, faz até o grande centro e depois faz o papel do Correio. Se privatiza, quem vai ficar com essa ponta de entrega? Não se fala da segurança dos trabalhadores dos Correios, que tem área de risco, e atenção, hein, gente, que acha que a área de risco é só favela. Não, senhor. Tem área de risco em bairro rico, que o carteiro é assaltado 40 vezes. É um negócio complicado, a gente precisa enxergar esse cotidiano aí desse trabalhador. E olhando mais para isso, essa invisibilidade, né, quando a gente pensa nesse processo de privatização, as empresas e-commerce que cresceram assustadoramente durante o período de pandemia, né, e fica colocando a culpa, o Correio tem que ser privatizado porque a encomenda não chega. Ô, gente, não tem concurso público no Correio desde 2010, eu acho, mais ou menos. Então, você imagina a quantidade de trabalhadores que tem, trabalhadores que estão adoecendo e trabalhadores que estão com uma demanda absurda que socialmente cresceu, né, comercialmente cresceu. E dentro do que o Berzani fala ainda, eu não gosto de usar o termo nova classe trabalhadora, né? Mas desses novos postos, porque a gente vê que some postos, mas geram postos, e dessa invisibilidade. Por exemplo, no próprio e-commerce a gente consegue ver isso, né? Nos lugares de distribuição, esses trabalhadores invisíveis que ninguém vê, né? E que também tem uma relação de assalariamento, uma relação de precarização, e não estão representados, porque a gente sequer consegue. Acho que o grande desafio hoje, e a CUT se coloca nisso no seu 13º Congresso, é de mapeamento dessa classe trabalhadora, de enxergar onde é que ela está e como é que a gente pode, né, organizar e trabalhar a identidade de classe, porque eu acho que o maior desafio nosso hoje é esse. O trabalhador, o capital vive assim, é colaborador, empreendedor, até o termo trabalhador sumiu do debate. Então, em cima dessas questões, Luara, Berzani, e a pergunta do Cleiton, do Postales, saudamento do Postales, criação do Postal Saúde, e ele fala de um projeto de privatização. Eu acho que a gente tem explicações a dar com isso e pensar, né, que uma empresa pública, mas mais que isso, uma empresa de serviço público essencial como o Correio, a privatização é a mesma coisa de falar da privatização da Casa da Moeda ou do Banco do Brasil. É de uma estupidez tão tamanha em relação à segurança nacional e à soberania nacional. Então, dentro desse contexto, como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação para que o trabalhador entenda que é ele que vai ser prejudicado nesse processo? Geralmente se usa como exemplo as telefonias, como se a gente tivesse
criado no Brasil um espaço de concorrência, de serviços maravilhosos, de internet de comunicação. É uma barbárie que se fez, tem um monopólio absurdo de telefonia que encareceu. A gente tem a internet, uma das internets mais caras do mundo, e os truques cartel das telecomunicações nada de braçada. Então, esse argumento, inclusive, a gente tem que mostrar na defesa, eu acho, gente, não só dos Correios, mas das empresas estatais de interesse estratégico, de interesse público, né? A gente precisa mostrar o valor disso e como a gente se submete, né? Vira de fato uma República das Bananas se a gente não tem essas empresas estratégicas e o controle disso. Sim, sim. Vou agora. Acho que a companheirada aí explanou bastante, mas algumas coisas, tanto do que eu coloquei, né, no artigo que foi publicado na Fórum no começo do mês passado, sobre a situação, acho que escancara. O professor doutor Silvio de Almeida falou há pouco tempo no Twitter uma coisa que faz a gente pensar bastante, né, o quanto a noção do que é serviço essencial, né, os Correios foram colocados como serviço essencial lá no primeiro decreto já, né, os serviços postais, como isso acaba sendo também um serviço sacrificial, né, que os trabalhadores colocam sua vida em risco para poder cumprir sem nenhum tipo de segurança. Aqui no Espírito Santo, a gente, né, no Brasil todo nós estamos vendo isso, mas aqui no Espírito Santo a gente teve que, inclusive, tirar do caixa do sindicato mesmo para poder fazer máscara, porque nem isso a empresa estava garantindo. Então, assim, que é colocar o trabalhador na rua, mas não dar o mínimo de condição para que ele cumpra seu trabalho, né? Que assim, a gente entende que é um trabalho essencial, mas sem condição não dá. A gente também tem família, a gente também tem medo, né? A gente também sente dor, sente fome, e aí fica desesperado. Como é que vai cumprir esse trabalho sem ter a garantia de que vão voltar para casa com saúde? E, para além disso, tem outras questões que a reforma trabalhista colocou também, né? A gente está com o acordo coletivo emperrado lá no STF por causa de uma liminar do Dias Toffoli, né, o ministro Dias Toffoli. Agora a gente faz reunião, mas assim, o negócio não anda, então tá em época de campanha salarial de novo, a gente não sabe como é que vai ser. Vamos fazer campanha salarial no meio de uma pandemia, já não basta todo mês que nós estamos enfrentando aí, por também estar na linha de frente, né, porque a gente fala muito de médicos, enfermeiros, mas os entregadores, e aí entra também os entregadores de aplicativo, né, mas entregadores de correios também, estão nessa linha de frente para poder fazer com que as pessoas fiquem em casa, né? É interessante pensar nisso, porque o trabalho de Correios agora ele é mais do que essencial para que faça chegar, a gente pensava, né, assim, a gente pensa que deveria ser entrega de insumos básicos, de medicamentos, a vacina, a hora que sair, tomara que seja logo, mas quem vai entregar provavelmente são os Correios, porque também são os Correios que entregam teste do pezinho no interior do Paraná, ou então lá no Amazonas, onde lugares como empresas privadas não vão. E tanto não vão, como a Fro até citou, né, que uma DHL, uma FedEx não vai até ao Acre, por exemplo, mas às vezes, inclusive, eles usam, Fro, os Correios, né, mandam pelos Correios. Então, é interessante para a gente pensar a capilaridade dos Correios, que só está sendo usado agora. Só, assim, a gente pensa nesse governo, né, nesse desgoverno Bolsonaro, que detesta tudo que é relacionado a trabalhador, detesta tudo que é relacionado a sindicalista, a representante dos trabalhadores, tanto que desmontou o Ministério do Trabalho, está aprofundando o sucateamento da Justiça do Trabalho, né? E eles não têm a menor vergonha de lançar um aplicativo para auxílio emergencial, um aplicativo, quem é que tem num país continental como o Brasil, quem é que tem acesso a 4G, à internet, e só agora está usando a estrutura de Correios para poder atender a população. Quer dizer, só agora, já com a crise aprofundada, com quase 40 mil mortes, os Correios são uma empresa pública que deveria ser usada desde o começo. Ai, tô fazendo um barulho aqui, desculpa. Estão me ouvindo legal? Só agora o governo vai usar os Correios e, assim, fica bem claro, fica bem evidente que isso não é por incompetência, é porque é o projeto deles mesmo de ódio, né, de antipovo, que não aproveita essa força, né, como o Fischer colocou muito bem, é uma força, é a maior empresa de logística da América Latina, gente. O deputado Paulo Teixeira até falou assim, por que não colocar, por exemplo, os Correios para entregar o cartão do auxílio emergencial, ao invés de colocar gente na fila, gente que está dormindo na fila, uma perversidade sem fim. Por que não colocar os Correios em entrega? Eu lembro que
no começo, não lembro qual dos governos, foi no governo Lula, o Fischer, Bezoini devem saber falar melhor, que tinha um projeto chamado Correio Cidadão, né, para poder cadastrar as pessoas, porque a gente não tinha sequer padronizado CEPs, endereços, e aí com a questão do Bolsa Família, as pessoas começando a ter acesso, a ter uma conta, como é que elas iam receber uma fatura, uma conta, como é que elas iam cadastrar em algum lugar? Então, foi uma preocupação ali de usar os Correios mesmo para poder entregar a cidadania. A gente costuma dizer que onde tem Correios tem cidadania por causa disso também, né? Muitas vezes é o único braço do Estado ali naquela cidade, do interior. Eu venho de uma cidade do interior de Minas Gerais, e, assim, é coisa de você tem até aquele afeto pelo carteiro, né? É o carteiro fulano de tal, que passa na sua rua todo dia. Hoje a gente não tem nem entrega, tem a entrega alternada, que a gente chama, né? Porque não tem nem entrega todo dia, já que não tem pessoal, não tem concurso desde 2011. Então, a gente vê os trabalhadores expostos e com muita raiva. Então, a gente até entende ver essa desinformação de pessoas que criticam alguns governos progressistas, que têm vários problemas, sim, mas que está muito longe do que é o que a gente está vivendo hoje. A situação que a gente está vivendo hoje é mesmo de total entrega. Quando a gente fala do Postales, por exemplo, que é vou chamar de calcanhar de Aquiles não é de governo, um ou outro, de político, não. É dos Correios mesmo, porque é uma caixa preta tão grande. E as pessoas, e assim, Postales são fundos de pensão dos Correios, né? E a gente fala pouco, por exemplo, do Paulo Guedes, que está sendo investigado por um rombo no Postales. Né? Pouca gente sabe disso, mas por que querem vender tão rápido assim os Correios? E uma das coisas que eu acho é se livrar dessas denúncias aí que assombram o ministro da Economia do governo Bolsonaro, porque é obscuro. Os números, inclusive, que a gente sabe, tanto do Postales quanto do Caixa dos Correios, que fala tanto em privatizar, porque hoje eles colocam os Correios como uma empresa obsoleta, mas é uma empresa que ela já foi colocada aqui, né? É estratégica para o Brasil, para o crescimento, para o desenvolvimento nacional, para a segurança pública, mesmo em lugares como os Estados Unidos. A gente tem cerca de 8 empresas de Correios privatizadas no mundo inteiro, e quem já está privatizado até quer reestatizar, como é o caso da Argentina, como é o caso de Portugal, que estão sofrendo. Os Estados Unidos têm uma empresa privada, mas mantém a empresa pública. Por quê? Porque também é uma questão de segurança nacional, é uma questão de desenvolvimento, de integração, é um país gigante também, como é o Brasil, e as pessoas precisam entender isso para entender a função de cidadania que o Correio cumpre. Beleza. Rudá, cadê você? Desculpe, eu estava sem o microfone. Mas eu acho que tem aquela questão que o Bezoini poderia responder sobre uma possível tentativa de privatização. Foi isso que eu entendi? Tá, depois na verdade, esse debate ocorreu. Inclusive, na época, eu não era responsável por essa área. Eu estava na Câmara dos Deputados como deputado federal. E depois, quando eu assumi o Ministério das Comunicações, nós deixamos claro, de uma maneira bastante contundente, que era uma discussão de projeto. Quer dizer, os Correios, que nós sempre defendemos, e a presidenta Dilma defendia com muita determinação, que os Correios deveriam continuar públicos, estatais, sob controle do governo, mas que para fazer o enfrentamento com a concorrência, onde o serviço é concorrencial, era preciso ter algumas associações estratégicas. Por exemplo, na área de logística, os Correios têm um papel importante, mas se não tiver algumas associações com o setor privado para viabilizar os instrumentos para chegar com a condição logística que uma estatal muitas vezes tem dificuldade em função de lei de licitação, em função da questão dos órgãos de controle, que muitas vezes colocam obstáculos a uma série de providências administrativas, econômicas, de mercado, os Correios teriam dificuldade para enfrentar essa concorrência. Porque qual é o problema? No Brasil funciona, na área de encomendas, nós temos várias empresas estrangeiras e brasileiras que operam a concorrência com os Correios. Algumas, como foi dito, usam o serviço dos Correios como forma complementar de fazer chegar suas encomendas até o interessado. Qual é o problema que eles colocam para nós? É que muitas delas operam num grau de concentração nas áreas nobres, nas áreas onde a renda é mais alta,
que dificulta para os Correios manter o mesmo padrão de custo com todos os entraves de ser uma empresa pública. Então, a associação, mal comparando, seria o que o Banco do Brasil fez, por exemplo, quando decidiu atuar na área de seguros, nos anos 90, o Banco do Brasil promoveu a associação com seguradoras privadas para poder ter produtos e ter estratégia de mercado capaz de atingir um largo setor sem abrir mão do controle do Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal fez a mesma coisa. Em São Paulo, da época que existiu o Banespa, havia também um projeto na mesma direção. Ou seja, não se trata de privatizar, mas de haver um processo de integração com setores do mercado privado, eu preciso dizer isso com todas as letras, mas que não havia qualquer perspectiva de privatização dos Correios. Maria Flor, não sei o que eu você disse falando. Que eu esqueço. Fischer, eu quero te colocar na roda, pensando um pouquinho nisso que a gente já vem conversando e nesse diálogo que a gente tem que fazer com a sociedade. Né? Quando a gente pensa na função estratégica das estatais. Então, qual é o papel dos trabalhadores organizados nesse esclarecimento, em termos de ação? Porque vocês estão na mira da privatização, né? Esse discurso ele ainda é muito forte, né? Destruindo e, na verdade, não esclarecendo à população o papel estratégico e importante dos Correios. Então, assim, em termos de ação coordenada, porque, assim, agora na pandemia a gente viu a importância de banco público, né? Sem banco público, o que a gente faria? Eu não consigo nem imaginar nesse governo Bolsonaro e Guedes a opção de privatizar a Casa da Moeda. As pessoas não param para pensar, mas fabricar uma nota de R$1 e uma nota de R$100 custa a mesma coisa. E o lucro que se tem, a Casa da Moeda, o passaporte é feito pela Casa da Moeda, e é o passaporte mais desejado no mundo, que brasileiro tem cara de todo mundo, né? E a gente tem um monopólio disso. E aí, é essa ideia de privatizar. Como privatizar os Correios. Lembrando, posso lembrar só de uma coisa rapidamente? Claro. Quando o Lula assumiu, a Casa da Moeda estava sucateada. Sim. Foi feita uma licitação internacional para adquirir o novo parque industrial da Casa da Moeda. Foi comprado equipamento, são todos alemães. A Alemanha é um dos países que fabrica esse tipo de equipamento, tanto para a fabricação de moedas, quanto de papel moeda, passaporte e outros documentos. E a Casa da Moeda se tornou uma das mais modernas do mundo. Sim. E aí eles querem vender. Não, e havia ainda o controle dos selos, né? Que Exatamente. Dava um lucro enorme. Então, quer dizer, a população brasileira não entende o funcionamento do Estado como um todo e das suas principais empresas. E esse discurso medonho do neoliberalismo, que a privatização resolve tudo para capitalista, né? Resolve tudo para quem se apropria de uma infraestrutura que foi construída com dinheiro do povo brasileiro, resolve tudo para eles, não resolve para nós. E para quem tem dinheiro para comprar, né? E geralmente vendida a preço de banana, porque, além de tudo, é isso, a gente demora gerações para construir, por exemplo, o nosso campo siderúrgico. E daí, olha o que aconteceu. Vende a Vale, né, por preço de banana, e olha o que a Vale está fazendo com a gente. A Vale traz a morte, né, de maneira assintosa, sem nenhum cuidado com a segurança. Então, assim, eu queria conversar um pouco nessa linha com vocês, porque eu acho que a gente está ruim de comunicação. Pode ir, Macarona? Então, Fischer, vão bombardear aqui você e a Luara. Então, a minha questão é o seguinte, eu presto assessoria para vários sindicatos nacionais de servidores públicos. Se tem algo que me deixa angustiado, é porque os grandes sindicatos dessa área, das categorias de servidores públicos, não se unificam para fazer uma ofensiva de comunicação junto à população. Qual é o problema que tem
Primeiro que eu sei que unificar é sempre complicado na política. Mas, por exemplo, por que não usam os trabalhadores do Correio, eu estou falando mas eu posso falar de professor, como linha de frente para fazer uma profunda campanha na sociedade sobre o que é Estado, que isso não é custo. Por que a gente não diz que 70% do orçamento, da arrecadação pública, vem de quem ganha 2 salários mínimos? Ganha são os empresários, os grandes fortunas, que sonegam 13% do PIB brasileiro no imposto. Nós somos o segundo país do mundo, segundo o Banco Mundial, em sonegação de imposto de rico empresário. O primeiro é a Rússia. Por que é que nós ficamos nessa situação de letargia, meio que no passado, quando nesse momento a gente pode fazer uma ofensiva para discutir o Estado, já que os liberais não têm como fazer proposta alguma para a saída da pandemia? Por que acontece isso? Dá para você tentar vocês dois tabularem uma possível resposta? Onde que estão os entraves? Bem, dá sim, dá para discutir isso com bastante tranquilidade. Opa, claro. Vocês estão com a galera aqui, Emerson Marinho está com pergunta para você, Caveira Guerrilha, olha os nomes que a gente tem aqui, o Alan Dias, então assim, deixa só, porque tem alguns comentários interessantes. Daniel Martins, os Correios é uma síntese de todas as contradições desse momento de pandemia, a maior delas, na mira da privatização, passou a ser essencial e estratégica. O Alan diz, os Correios acabam se utilizando para garantir o estado de consumo ao invés de um bem-estar social e um sacrifício humano para afirmar a necessidade da atual lógica econômica. Não é o Correio como empresa, né? Porque os trabalhadores querem fazer coisas diferentes disso. O Emerson pergunta para você falar quais serviços monopolizados e quais os concorrenciais. Até o Daniel comenta a venda da Vale, que foi vendida por 3% do seu valor pelos privateiros lá do FHC. O Emerson volta e diz qual a importância dos Correios para o mercado de encomenda do e-commerce. Eu levantei uns números aqui, são assustadores o quanto subiu esse mercado. Tem coisa assim de 200% em um mês. Né? A gente pode olhar, assim, são bilhões em abril. Né? O que cresceu é muito maluco mesmo, as pessoas não têm ideia disso. O Banco do Brasil teve um lucro de 18 bilhões, o governo faturou 3,5 bilhões desse lucro. Por que vender? É a pergunta que quem raciocina um pouco pergunta. Como é que vende uma coisa que dá lucro? E ainda com um discurso safado, sem vergonha, de dizer que dá prejuízo. Eu não me conformo com isso. Então, a pergunta do Rudá, ela é provocativa e interessante para a gente pensar. Não é possível que a gente está com a verdade, com a razão na mão e perdendo essa luta dessa forma, quando a gente tem essa capilaridade dos Correios para poder fazer formação também, viu, Fischer? Não é só no campo da comunicação, não. Então, a bola é com você. Tá, vamos lá. Eu acho que, até aproveitando para responder, para fazer a colocação que o Emerson propôs, depois o rapaz que tinha perguntado sobre as questões da MP, da privatização e tal, depois qualquer coisa eu dou opinião sindical quanto a isso, né, que para nós não foi um ponto de impasse, mas aí respondendo a pergunta, eu acho que assim, nós estamos pagando hoje, vou responder primeiro o Emerson. Hoje o Correio ele acaba sendo colocado para ele como se ele fosse responsável por tudo, né, tudo que se entrega nesse país, e não é a realidade. A gente tem um monopólio em malote, em carta, entrega de fatura, que várias empresas, inclusive, não estão cumprindo. E o governo, como ele não se interessa, ele quer afogar o Correio, ele quer sufocar o Correio mesmo, então ele não faz esforço algum para tentar garantir que esse cliente ele cumpra o que está previsto na legislação. No restante, o Correio disputa mercado. E aí, a grande diferença do Correio é porque, como até qualificando um pouco mais um comentário anterior, o Correio trabalha com lucro cruzado, com um subsídio cruzado. Ou seja, se você não pagar um valor baixíssimo do Rio para São Paulo, é porque esse valor ele garante que quem mora em Rondônia vai receber dentro de um valor que dá para usar um serviço de Correios. Né? E aí esse pessoal não é atendido. Eles não são interessantes para os setores de mercado. Né? E sem a nossa presença, esse cidadão vai estar abandonado. Quanto à questão aí de se criar uma plataforma e tal,
eu pelo menos faço essa crítica, assim, eu tenho uma opinião quanto a isso. Eu acho que nós, os setores que são públicos, a gente até por algumas conquistas que nós conseguimos no braço, na luta, na briga, essa é uma verdade, mas a gente conseguiu uma reposições salariais e a conquista de alguns direitos, principalmente no governo Lula, né? A gente conseguiu avançar em várias coisas e acabou todo mundo cuidando da sua casa, né? Todo mundo foi cuidar da sua casa e aí foi viver essa vida. Conforme as coisas foram acontecendo, e a gente teve muita dificuldade de pensar uma mudança significativa de estrutura. Tanto que vale lembrar que nós sempre discutimos o fim do imposto sindical, né, do movimento sindical. A gente tinha um esboço, mas a gente não pensou se aquele esboço não tivesse passado. E aí hoje você tem vários sindicatos brasileiros aqui no Espírito Santo. A vida não é uma maravilha, mas a gente não sentiu tanto o fim do imposto sindical, mas tem sindicatos que praticamente fecharam, porque o índice de filiação, ao contrário da nossa categoria de Correios, que é um percentual até alto, em outras categorias a rotatividade não deixa que isso aconteça. E aí, por consequência, os sindicatos estão desestruturados. É muito ruim, mas as categorias públicas, por exemplo, elas fecham um acordo coletivo quase que uma atrás da outra, mas nós nunca tivemos maturidade, por exemplo, de conseguir juntar excetistas, que são os trabalhadores dos Correios, petroleiros e bancários, por exemplo, e criar uma pauta única, uma data base única. Cada um foi cuidar de seu mundo, né? E aí não vai ter jeito. Qualquer erro que você tenha cometido, você vai ter que pagar. E aí, essa falta de unidade lá atrás, ela é urgente hoje, mas nós estamos tão separados que todos precisam fazer gestos. O ano passado, por exemplo, foi um ano bem difícil para nós. A nossa categoria foi a única grande categoria que fez enfrentamento ao governo Bolsonaro. É uma categoria, e aí até algumas perguntas que vocês vão receber aí são mais provocativas, que são alguns companheiros que de repente são simpáticos desse governo, independente de qualquer coisa, mas ainda assim foi a única categoria que teve coragem de enfrentar o governo e dentro de uma política de retirar direitos, de ameaça de privatização mais consistente, né? Não porque uma MP passou e discutia, mas é de fato efetivo, né? De você privatizar, e os trabalhadores, independente de posicionamento, de ideologia, eles foram para o enfrentamento, mesmo quando várias categorias estavam ali correndo para tentar evitar uma discussão de um acordo coletivo. Nós não avançamos, fomos para o enfrentamento. Algumas outras categorias não seguiram o nosso molde, não seguiram o nosso modelo. Eu até vi um exercício dos petroleiros, né, de tentar fazer essa provocação, mas em alguns lugares, infelizmente, os trabalhadores se assustaram, não entenderam a conjuntura do momento e não foram na mesma onda. Então, assim, nós estamos pagando hoje pela falta de construção coletiva no passado. E aí, eu também tenho uma visão mais ou menos parecida com a do Bezoini, do seguinte: a relação do trabalho continua se dando, do capital e da força de trabalho. O que está acontecendo é que o capital em crise precisa de socorro e, como sempre, ele socorre sugando ainda mais a força de trabalho do trabalhador no geral. Então, foram criados alicerces que favorecem isso. Cabe a nós, e aí eu acho que o desafio do movimento sindical, muito mais do que pegar essas novas categorias que surgem, é cuidar das que existem, né? Porque com a questão da modernidade, do trabalho 4.0, do que é viabilizado hoje pela tecnologia, isso é uma questão até natural, mas há uma forçação para que para que você precarize ainda mais, ou desvalorize ainda mais a força de trabalho. Pegar um outro exemplo, igual o companheiro citou os professores, meu irmão é professor da rede municipal de 2 cidades, né? Ele tem que trabalhar para 2 prefeituras para poder ter um salário para sobreviver. Meu irmão não é uma pessoa que domina tão bem a internet. E eu fico pensando como o Estado já trata, aqui o Estado do Espírito Santo trata como se ele fosse um cara que tinha que entender de fazer live, gravar programas e tal, sem estrutura, sem uma formação nenhuma. Está aí e o profissional tem que se virar, né? Então, assim, para nós aqui, nós começamos aqui particularmente no Espírito Santo, a gente começou uma discussão e aproximação entre os sindicatos dos Correios com os sindicatos petroleiros. Aqui, a nossa categoria, os companheiros do Sindipetro, é um pessoal que a gente tem um carinho muito grande, frequentamos os atos deles, eles frequentam os nossos, mas nós já estamos já vem algum tempo a gente discutindo a necessidade que temos que transcender, né? Nós temos que discutir além, e aí depois vai esse debate para os outros setores.
entendeu? Porque Beleza, realmente... Oi, pode falar. Não, queridão, eu estou aqui um pouco preocupada porque a gente tem 10 minutinhos para ter menos de Tá, 10. não, ok. É, Quando estiver falando, pode pedir para me concluir, eu não tenho problema. Sindicalista é uma praga. Fala que só Deus. sim, sim. Nós temos depois, às 21 em ponto, por isso que a gente tem que concluir, Sim, um debate do Observatório do Corona Crise com a Eleonora Menecute, a Ana Flávia Oliveira e a Vivian Farias. O debate As Mulheres Frente à Crise do Coronavírus, tá? Então, eu vou pedir agora que tanto Luara como Berzoini já comecem a ir para as conclusões. Rudá, você quer fazer uma outra pergunta, uma coisa mais breve? E agradecer, gente. Eu pedi para o pessoal que está no Facebook, vem para o YouTube, a gente acompanha melhor os comentários no YouTube, para as questões e tal. E Álvaro, essa história sua de vende tudo, só cabide de emprego, e é cabide, companheiro, não é gabide, tá? Essa história é para boi dormir. Pergunta quanto ganha, qual é o salário do carteiro que te atende. Pergunta para ele quando ele teve aumento. Aí depois você fala isso, tá? Então vai. Vou eu? Eu tinha caído aqui, a gente tem que estatizar essa banda larga, porque esse negócio de serviço privado tá uma porcaria. Caí aqui, fiquei em pânico, que eu não conseguia voltar. Eu não sei muito onde vocês pararam, mas pegando aí o que o Rudá falou, eu acho que, aí eu vou fazer uma provocação também, porque eu acho que principalmente setores progressistas, a esquerda, que às vezes ficam choramingando lá também que a encomenda não chega, também não sabe nem que não tem concurso desde 2011, como já foi falado, e usam algumas coisas para poder generalizar, né, categoria de Correios. Então, a gente meio que toma porrada de todos os lados. Tem uma foto, eu não sei se foi falado aqui, mas tem uma foto que viralizou na época das eleições de 2018, que são trabalhadores de Correios queimando uma bandeira do PT, e aí o pessoal fala assim, agora bem feito, tem que privatizar mesmo. E é uma foto até descontextualizada, uma foto que foi de uma campanha salarial de 2011, uma campanha duríssima, e a gente que é do movimento sindical, sabe que é importante fazer esse enfrentamento, mesmo com governos progressistas, né? A gente sabe que hoje está muito pior, mas não quer dizer que a gente não tivesse que avançar nos direitos, como avançamos em outros governos. E aí é isso, então vídeos, né? Teve também. A gente tem em São Paulo o carteiro reasta, né, gente? Então, mesmo uma categoria de Correios que tem Correios em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil, não conseguiu eleger um deputado federal, e aí em São Paulo se elege o carteiro reaça, e aí tem gente falando que tem que privatizar mesmo, então, bem feito. E, na verdade, esse bem feito vai chegar para todo mundo se a gente privatizar empresas como a Telebrás, né, como a Eletrobras, como os Correios, como a Dataprev. A gente viu aí a importância da Dataprev para o cadastro, né, do auxílio emergencial. A mesma coisa agora com Correios, com os bancos públicos, que a ex-presidenta Dilma falava, né, que nada se sustenta, não tem política pública que se sustente sem banco público e sem as estatais estratégicas, porque sem empresas que fortaleçam, que estejam andando como parceiros do Estado, né, como a gente disse, os Correios devem ser parceiros do Estado, a gente não consegue avançar em política pública, porque a empresa privada não quer chegar onde a empresa pública pretende chegar, onde pode chegar, e que a gente pode usar essa parceria para poder auxiliar, né, a vida do povo brasileiro, servir o povo brasileiro, que foi para isso que as empresas públicas foram criadas. Beleza. Berzoini? Então, primeiro, para ser rápido, primeiro, os Correios são uma estrutura essencial para a sociedade brasileira. E serão mais essenciais se a gente puder retomar o nosso comando popular do Estado Federal e implantar um processo de modernização dos Correios, inclusive assumindo o papel de estruturar a banda larga para todos, de fato, no Brasil, com qualidade e preço módico. Segundo, o movimento sindical precisa se reorganizar. Eu fui sindicalista por 18 anos, dirigente sindical por 10 anos. A atração corporativa ela é muito grande. A tendência dos trabalhadores de cada setor é ser corporativo e não reconhecer a luta do outro como a sua luta. Quem tem que cumprir esse papel é a direção sindical. Pedagogicamente, criar os mecanismos para construir uma consciência de classe, e não a consciência de categoria
ou de ramo de produção. Esse é o papel da central sindical. Se a central sindical não consegue cumprir esse papel, nós temos o dever de criticá-la e, ao mesmo tempo, de ajudá-la a cumprir esse papel. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental. A terceira questão é a questão de como que nós vamos fazer disputa de hegemonia na sociedade. Isso do carteiro reaça ou de gente dos Correios que votou no Bolsonaro, isso aconteceu em todos os setores da sociedade, gente. Todas as categorias do Brasil, nos metalúrgicos do ABC, nos bancários de São Paulo, nos Correios em todo o Brasil, no serviço público. Ontem eu estava fazendo uma live com o pessoal que é auditor fiscal do trabalho, que o Ministério do Trabalho deixou de existir, mas a função ainda existe, mas estão profundamente sucateados. E eu perguntei para eles como é que foi a eleição no setor deles, que são uma categoria pequena, de alta qualificação. Então, e muita gente votou contra os seus próprios interesses. Então, como é que faz essa disputa de hegemonia? Aí envolve comunicação, envolve formação, envolve um planejamento estratégico muito estruturado, para que a gente possa não nos render só às pautas corporativas, que são necessárias em muitos momentos, mas construir uma pauta de classe, uma pauta de interesse nacional, de estratégia nacional, enquanto classe trabalhadora e enquanto Estado nacional. Esse é o desafio que está colocado, não é fácil, mas precisamos construir. Beleza. Gente, adorei essa nossa conversa, né? Eu também. Vontade de ficar aqui mais um tempão. Rudá, o Rudá é calorinho hoje, eu monopolizei a fala. Vai, Rudá. Não, tá ótimo. Eu também estou me situando. Nesses 20 segundos e pouco que eu tenho, eu só queria dizer o seguinte: esse é o momento do Sindicato Servidor Público encaixar uma peça na novidade que está ocorrendo agora. Vou explicar. De repente, a gente vê Felipe Neto e a Anitta falando de política, uns falando eu errei, outros falando o judiciário fica nos governos. Isso é de uma beleza para gente como eu, que sou cientista político, sociólogo, de cabelo branco. Primeiro porque é uma juventude que não estava organizada, não está no movimento estudantil, e de repente percebe, nasceram durante governos de esquerda, e agora percebe o que é uma extrema-direita governar o país. Não é uma direita, é uma extrema-direita. De repente, a gente falava tanto, quando o morro descer, e o morro desceu no domingo, e vai descer de novo nesse final de semana. E aí, isso é uma novidade no país. É um outro país jovem que está começando a descobrir, de fato, a política. O que está faltando? É o que o Berzolino falou, é uma disputa de valores. E aí é que entra os sindicatos de serviço público. Aquela ideia que a gente falava nos anos 90, com as escolas sindicais, da CUT, gente, nós temos que construir o sindicato cidadão, que vai além da categoria e disputa os valores dentro de uma visão de classe, é agora, gente, é nesse momento. Então, é isso que eu fico muito contente de estar vendo dois jovens aí sindicalistas e do Berzolino continuar firme, porque esse é o tema essencial, é a pecinha que falta para encaixar, para a gente conseguir dar a volta por cima, depois desse desastre que é a extrema-direita tomar conta do Estado brasileiro. É isso, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Beleza. Eu queria me despedir de quem acompanhou a gente. Boa noite, Penha. Todo mundo dizendo parabéns pelo debate, ótimo debate. Boa noite, Leonardo. Tá vendo? Não foi só a gente que se empolgou aqui, não. Tem gente também empolgada aí fora. E convidá-los para a gente se reunir de novo em outro momento. Vamos ocupar esse espaço, né, para fazer esse debate, que eu acho que é um debate de interesse público, que amplia, né? A gente sai só de uma pauta, como diz o Rudá, muito da caixinha, da categoria, etc., e a gente fala de coisas que são muito mais amplas no mundo do trabalho. Então, eu queria agradecer imensamente, Fischer, Luara, Berzolini, querido companheiro, que está sempre com a gente, Rudá, meu novo companheiro aqui no desafio, e boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Opa, a gente ganhou 5,49 €. Uau, obrigada, Luiz Alberto. Ele diz assim: tenho cabelo branco há bem menos tempo e aprendi desde as mudanças já que esses caronistas de frente ampla só subtraem da luta. Cuidado. Mas, enfim, obrigada por se tornar membro do canal. Muito legal isso. Tem fora Bolsonaro, etc.
Acabou, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada aí. 21 Viva a classe horas. trabalhadora organizada. Tchau.